Se a pessoa premeditando e preparando seus passos, premeditando, como é que não está premeditando? Se ele anunciou aos coleguinhas de trabalho que iria matar o sujeito, ele estava premeditando o crime. Se ele, veja, dissimulando, ocultando, essa história de que iria pegar as suas coisas lá no bar do Daniel, que funciona no outro canto, lá para cima, como eles dizem, na banda de cima, ou se fica, melhor das hipóteses, como tem uma testemunha dele aí que trouxe esse tal de Humberto, esse sim é amigo dele, que veio aqui cooptado por ele para vir mentir em juízo, disse: olha, fica uns 50 metros. E que se ele fica 50 metros? Se ele foi só buscar as corredeiras, o que é que ele foi fazer no bar do Picolé? Sabendo que lá estava o seu desafeto, se não foi matar o homem, armado, e da companhia toda, o que é que ele foi fazer lá? Matar. E aí, chegou lá, provocou a discussão para levar a vantagem, obter a vantagem devida. Aí vem o doutor e disse: essa sua situação, doutor, não se enquadra nas hipóteses do seu livro, não. A situação se enquadra aqui, nessa hipótese do Rogério de Souza Nutti, que ele diz: entretanto, se o agente, premeditando e preparando seus passos, provoca uma discussão e saca de uma arma que portava, já com a finalidade de matar a vítima, é natural que a qualificadora se concretize. Por outro lado, a existência de disparidade de armas, etc, etc, pronto. Questão está equacionada aqui. Motivo fútil. De novo, nós não iríamos, sendo que não iríamos atrás de doutrina, mas lá vai ser necessário. Eis aqui, julgamento, isento. Isso aqui é detalhe. E foi dito numa peça que agora é abominável. Se eu falar o nome dela aqui, eu saio daqui preso. Mas está aqui, invocado. Mete aqui. Motivo fútil. Agente que alega ter sido agredido pela vítima com tapas e que houve divergência entre ambos por causa de uma mulher, motivos que não são suficientes para afastar a qualificadora do motivo fútil. É a hipótese da nossa futilidade do motivo. Ai, nossa senhora, eu estou estudando onde, senhor? Ah, minha nossa. Mas quando estou estudando, Ah, minha nossa senhora, agora eu estou surpreso. eu vou sair daqui doido. Ou aprender direito ou sai doido. Uma coisa ou outra, porque é difícil, doutor. Essa idade para a gente aprender essas coisas, Ave Maria. Olha, o que é que tem um motivo fútil? Nós estamos dizendo que o motivo é fútil, e que o doutor não consegue entender, razões de nós não vamos cabemos aqui discutir. Ele diz: olha, o agente alega ter sido agredido pela vítima, com tapas e que houve divergência entre ambos por causa de uma mulher. Motivos que não são suficientes para afastar a qualificadora da futilidade do motivo. Em outras palavras, ainda que tivesse sido verdadeiro, que ele tivesse sido agredido, que tivesse travado a luta corporal, isso não o autorizaria, não legitimaria a sua atitude de, em momento posterior, assassinar a vítima. Simples demais. Simples demais. Só quem não entende é quem não quer. Ou, por qualquer razão, pode até se suspeitar de ser militar. Tem a sua capacidade de compreensão comprometida. Na sequência, recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, inadmissibilidade do afastamento da qualificadora, se o agente aguardou o momento oportuno para agredir a vítima sem lhe dar oportunidade de defesa. E aqui, mais um detalhe. O testemunho dá conta de que ele passou pelo menos uma hora no bar. Quando chegou o Fernando no bar acompanhado do seu protetor, quando ele chegou no bar acompanhado do protetor dele, e depois foi assassinado em meio a uma briga, e isso demonstra, evidencia a sua propensão para a criminalidade, demonstra a sua propensão para a criminalidade, tanto que foi assassinado em meio de outra briga, no meio de outra confusão. Isso evidencia, deixa clara a sua propensão para a criminalidade. Como ele chegou e ficou aguardando pacientemente a oportunidade de agir. Meia hora, 40 minutos depois, testemunha Rangel. Nesse ponto, o Rangel não é preciso. Sabe-se que passar de meia hora e não tinha dado uma hora. Botemos aqui uma média de 40 minutos. Se for do agrado de Vossa Excelência. Se não for, bota 35 minutos. A conta do Vossa Excelência. 45. Aí o que é que isso aí? Ele vendo que o tempo passava, que o tempo corria, ele foi e provocou a discussão. Ele, Fernando, provocou a discussão. É o que o Rangel disse. Saiu correndo atrás do Fernando, desferiu para cá de Fernando. É simples demais. Afastada definitivamente, a tese da defesa não cabe à legítima defesa pelas razões já expostas.
Os qualificadores estão presentes, não há dúvida nenhuma disso. Resta agora. Dá um tempo aqui para ver o tempo do outro. Resta agora afastar. Essa sim, se eu fosse algum dia patrocinar uma defesa, eu não teria coragem, com a segurança sincera, de trazer para esse plenário uma qualificação que nós temos com a qualificação intelectual que tem durado para virar uma tese da violenta emoção. Tese da violenta emoção. Eu sinceramente não sei. Aqui é uma coisa tão absurda que eu não sei nem como dizer. Essa sim, essa aqui é uma questão que não há como você justificar a ausência da violenta emoção nessa hipótese dos autos, porque não tem guarda pertinência nenhuma com isso. Não tem absolutamente nada a ver, nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. De qualquer forma, eu vou explicar para Vossa Excelência o que é que constitui tecnicamente uma violenta emoção e depois vou tentar fazer uma correlação entre essa história de violenta emoção e a história desse caso. Entendeu? Disse que age em violenta emoção. Quem age em violenta emoção? Quem, em sendo provocado pela vítima, perde completamente a sua capacidade de discernimento. Se é provocado por outro, perde inteiramente a sua capacidade de discernimento e sai e passa a agir, passa a ter uma conduta absolutamente fora do controle. Traduzindo isso, como é que isso chegou ao direito brasileiro? Pode ir? Disse que, ainda no Código Penal de 1940, que essa figura não existia, passou a ser introduzida no ordenamento jurídico a partir de uma situação seguinte. Cidadão, nordestino, como a vítima, trabalhador, como a vítima, chega na sua casa, no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, que foi o primeiro morro construído no Rio de Janeiro a partir da aglomeração de operários na expansão daquela cidade, principalmente aqueles oriundos da região portuária. E o Morro do Livramento fica no centro do Rio de Janeiro. O cidadão chegou exausto depois de um dia de trabalho, deparou-se com a filha órfã de mãe, estuprada aos prantos por um elemento da comunidade. Bom, esse cidadão, evidentemente, que deparou-se com uma provocação injusta, verdade? Injusta. Uma cena absolutamente inaceitável. O sensibilizou profundamente, que esse cidadão ficou revoltado quando soube que o autor daquela façanha tinha sido um dos seus vizinhos. E aí, ele, apoderou-se de uma arma, saiu louco pelo Morro do Rio de Janeiro procurando o algoz da sua filha e por todos os lugares, até que o localizou num bar e aí desferiu contra ele 25 facadas. Ponto. Perfeito? Perfeito. Vamos à tribuna do júri. Como é que enquadra esse homem nessas hipóteses clássicas do Código Penal? Com a legítima defesa. Por quê? Porque o camarada não representava para ele perigo nenhum. E nós representamos, já soubemos que legítima defesa significa matar para não morrer. Não é isso aí. Não estava no espírito do cumprimento da legalidade. E aí nós temos que ter uma hipótese. Não o absolvo, pelo menos que ignore isso. Daí instituiu-se a figura da violenta emoção. Ou seja, é aquela ação descontrolada que é patrocinada por uma provocação injusta. E aqui não tem isso. De novo, é uma briga de bar, por mais que o doutor insista, foi uma briga de bar. Não há como não ser. No bar do Daniel, uma semana antes, e que os ânimos serenaram. Que todo mundo foi cuidar da sua vida. Tanto que ele, por ter levado desvantagem na luta corporal, mesmo assim no dia seguinte já estava trabalhando no barreiro, trabalho braçal por excelência. Significa dizer que ele não teve as sequelas que ele afirma ter. Significa dizer que ele não foi ao médico porque as lesões não tinham a profundidade, não tinham a gravidade que ele alega. Significa dizer que aquele episódio poderia inteiramente ser superado. Porque as brigas de bar, por mais que o doutor não queira, menos que na Morada Nova, as coisas não funcionam assim, porque parece que Morada Nova está fora do contexto. Essa Morada Nova virou, né? Que cidade tão boa, não é?
Vossa Excelência. Mas o senhor Deve ter algum trauma moral. pelo contrário, você nem sabe. Às vezes que eu fui morar lá, não fui tão feliz. General, Depois eu conto ao senhor. Pode dizer, nossa, pai. Depois eu conto ao senhor como é lá. Aí o que aí acontece? Vamos só dizer, quem trouxe a morada nova para o Senado foi o senhor. Aí não foi não, ah, minha nossa senhora. Não foi o senhor que disse na morada nova, vamos lembrar. Foi na morada nova. Mas o que tem a ver morada nova com isso? Olha, a história do bode. Não, vamos para o processo. Esqueça essa história. Pronto. O que tem a ver uma situação em que o cidadão, numa mesa de bar, trava uma discussão, essa vai ao esforço físico, superado, e o sujeito passa a semana todinha prometendo matar, vai, procura Davi, sai pelas ruas da telha camarada, procura Davi, o localiza no bar, junto com o seu incentivador e seu protetor, armado de faca, assassina. Onde é que cabe nós fazer uma correlação dessa situação com aquela situação primeira que motivou, que ensejou, que animou o legislador a introduzir a figura da legítima defesa ou da violenta emoção do Código Penal? Me perguntam, Vossa Excelência, o que é que tem isso? Absolutamente nada. Nada, absolutamente nada em relação ao outro. Pode acreditar, senhor. Tem nada a ver. De novo, afastar essa tese, vamos absolver o réu. Como é que absolve? O cidadão que nessa circunstância, eu tenho aqui a jurisprudência, essa doutora hoje está quase desembargadora, o doutor disse que só presta as coisas. Se eu tenho... Não, o senhor que quis falar, eu não vou voltando para a jurisprudência aqui. Vem aqui se eu estou lendo... Não, doutor. Estou ouvindo tantos disparates aqui. Mais uma vez, você nem quer só para se referindo, você nem quer quem está assim. Mas quem está assim? O senhor leu o processo? Não, é o Ministério Público. Não vê pessoas. Excelência, essa peça aqui ninguém pode dizer o nome, senão a gente, eu saio daqui preso. Se for pronúncio. Lê aí a folha 116. Quer ler, não? Eu não estou mentindo a pessoa. Vossa Excelência, que eu disse que a pessoa não sabia nada. Você nem que a pessoa está assim. Você está dizendo, quando eu falei, o senhor disse, isso ficou doido, isso não tem investimento. Nós temos que ter respeito aos jurados. Aquela jurisprudência foi invocada, foi dessa jurisprudência. Pronto. E eu O senhor não disse que não tinha pertinência. Tem pertinência ou não tem? Pois sim, com esse fato aqui. Não. Essa palavra não é nem assim isso aí. Não é representante do Ministério Público. É assim. O que é que diz? Invocou isso aqui. E é que você não quer dizer. Que eu digo que essa jurisprudência a doutora aqui... Francisca Nancy Maia da Costa. É Francisco. Não. É Francisco, Francisca Francela. O nome dos ossos, sei lá que o senhor olhou. Não, Aí o que é que faz? Aí ela invoca essa jurisprudência aqui, precedente judicial, diz que é pertinente o caso, mostra que o motivo fútil não pode ser alegado nessa circunstância. Diz que a qualificadora da defesa do ofendido não pode ser admitida numa situação em que o agente, que é o autor do crime, alega, invoca, briga para poder provocar o outro para depois matá-lo, não pode ser aplicado sobre isso, não tem aqui não. Eu não sei. As qualificadoras não sentiram na pronúncia. Mas é isso, o Tribunal do Júri, você sabe, deve ter isso. Deixa os dois, que as qualificadoras, toda a sentença de pronúncia, deixa para o Tribunal do Júri analisar. Onde foi que o senhor viu isso? Quer que eu essa pronúncia? É quase uma praxe. Se você vai permitir, nem sei se tem mais garantia que tem. Que a juíza deve ter dito assim, as qualificadoras com somente em casos excepcionais, prova extrema de tudo, mas sempre o jurado. Isso é uma praxe. Então, no caso mais excepcional. E outra coisa, vamos fazer o seguinte, se fosse assim, não precisava de ser. Vamos terminar a sua defesa. Vai presidir também a sessão? Não, está terminando. Oh, meu Deus do céu. Eu queria só que terminasse. Foi fazer o seguinte. Defesa, implantação, saudação. Vamos fazer o seguinte. Bora ler os quesitos, vamos encerrar o papo aqui, né? Fiquei surpreso. Eu não lamento a decepcionar do senhor. O senhor pensou que pegou aqui. Bom demais. Bom, dava a mesma história que conta do Rui de Morada Nova, que não sei o quê, que dava tudo certo, o réu, os pistoleiros da Morada Nova, tudo. Eu disse, você não está na Morada Nova, não. Se ela tivesse lá, era bom demais. Tá, todo mundo é colega, se encontra no final de semana, aí Júlio almoça e conversa, e sai todo mundo amiguinho. Ô rapaz, amanhã tem um julgamento. Ô rapaz, que bacana e tal. É aquele cara, vamos naquela você não. Absolva lá. Aquele não é lá, não. Eu estou fazendo porque eu sei como é. Olha. Imagina o dono da verdade. Não quero. O jurado absolve o réu Fernando da Silva. Como absolver? Como absolver? Pois fica, pelo amor de Deus. Como é que absolve
Como é que absolve o réu na circunstância que mata uma pessoa na circunstância aqui narrada? Que anuncia o propósito de matar, testemunhas dentro, que simula a necessidade de buscar uma sandália no outro bar e adentra no bar onde está a vítima na companhia de seus amigos, que está acompanhado de um cidadão que depois é morto numa outra disputa, numa outra briga, dando a entender que ele tem uma propensão para a criminalidade e que esse cidadão estava dando apoio, tanto que foi denunciado neste processo também. Como é que nós absolveremos isso? Sustentando a legítima defesa é impossível. Porque ele é quem estava armado, ele foi que adentrou no bar, ele foi que provocou a discussão. Então não há possibilidade de ter uma legítima defesa, não é hipótese dessa. O acusado Fernando agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, consistente em colocar as mãos nos peitos do réu e dizer sinal vermelho. Como é que nós vamos absolver nessa circunstância? Se nenhuma testemunha desse processo, quem estava dentro do bar, o Rangel e o Picolé, nenhuma dessas pessoas faz referência a esse fato, a essas palavras, a esse episódio. Se todos são unânimes em dizer que ele, quando ele entrou no bar, estava sentado na companhia dos amigos, estava Cristiano, que ele chegou na companhia do Valentão, primo dele, que o assessorava, que o dava apoio, que o incentivava, armado com um trincheiro, sentou ao lado e ficou o Fernando, aliás, e ficou o Cristiano sem lhe dar atenção. Em determinado momento, ele, para cumprir, o testemunho Rangel diz, ele chegou decidido, leia-se, pronto para matar. E que ele, diante dessa circunstância, diante da passividade do Cristiano, ele provocou a situação. O testemunho disse que o amiguinho dele, o Valdir, empurrou a vítima para cima dele, Fernando, e o Fernando, com o trincheiro, desferiu o trincheiro no coração da vítima e levou a alma. Onde é que está ali a violenta emoção? Quando eu digo a Vossa Excelência que não cabe aqui, a dificuldade não é você justificar a violenta emoção desse negócio, não. A dificuldade é a gente dizer que aqui não tem violenta emoção, porque é tão absurda a tese, que não tem pertinência nenhuma, tem dificuldade em justificar a ausência dela na espécie. Foi isso que aconteceu. Vamos para frente. O réu, Fernando, agiu por motivo fútil, devido a uma discussão anterior ocorrida entre autor e vítima. Toda a exasperação do doutor, todo o descontrole emocional do doutor, decorre do fato de que todos os seus relatos, todo o seu apanhado, todo o seu acervo de decisões judiciais são absolutamente inservíveis, inaplicáveis na hipótese dos autos. Por quê? Apenas uma decisão que ele achou que era deslocada e que não tinha pertinência, dentro dos autos que justifica isso. Como é que diz a doutora? Ao ensejo do julgamento, ele não quer fazer referência. Olha, sempre, doutor, pelo amor de Deus, vamos reconhecer lá. Que ele diz, motivo fútil, o agente que alega ter sido agredido pela vítima com papas e que houve divergência entre ambos por causa de uma mulher, motivo que não são suficientes para afastar a qualificadora. A contrário senso, uma discussão por motivos banais, não autoriza aquele que foi vencido na luta corporal a assassinar o seu desafeto. Não autoriza. Se ele assim o faz, ele agiu por motivo fútil, por motivo de só menos importância, por motivo de pouco relevante, por motivo insignificante. Isso é o que está dito na doutrina, isso é o que diz o senso comum, isso é o que diz a nossa consciência mínima de justiça. Nada mais que isso. Mas o que é relevante mesmo nessa situação? Se nós não reconhecermos a presença dessa qualificadora, por mais absurdo que for, por mais especioso que isso soe dos ouvidos do doutor, não reconhecimento dessa qualificadora significa a absolvição por via oblíqua, por porta de travessa. Significa que ele foi punido, mas não foi punido. Foi condenado, mas não foi punido. Por quê? Porque, a rigor, ele ficará livre do processo pela aplicação do Instituto da Prescrição retroativa, doutor. Porque se ele pegar 6 anos, nós aplicamos a regra do artigo 110, expressamos todas as causas suspensivas e interruptivas de prescrição, e eu rogarei no artigo 110. Como esse fato aconteceu em 2011, entrando a vigência do artigo 110, não se aplica a nova regra que abolia a prescrição retroativa. Vossa Excelência sabe disso.
Não é possível que namorada nova você não tenha aprendido isso. Pronto, por via oblíqua, nós estamos absolvendo, eu estou autorizado a dizer que, se o sujeito foi punido, logo em seguida a doutora diz, olha, esperou transitar julgado, olha, ele foi punido, bacana demais, pegou 6 anos, mas o crime está prescrito. Receba aqui uma certidão e vá com Deus. Atestado liberatório que não nos permite sequer que o seu nome seja lançado no rol do culpado para uma eventual consulta de antecedência criminal. Meu Deus, isso não é uma absolvição por via oblíqua, ou então nós não entendemos o que é prova de trago. Ou então a questão é de semântica. Ou não é? Por via oblíqua estará sendo absolvido. A absolvição decorre de um artifício. Mas é a absolvição de última análise. É uma condenação que não se cumpre. Todo o trabalho até aqui realizado foi inútil. Na sequência, o réu Fernando da Silva agrediu a vítima Francisco Cristiano Jorge da Silva, através de recurso que tornou impossível a defesa da vítima por não ter lhe dado chance de defesa. Pronto. O doutor me traz uma tese absurda, divorciada da prova dos autos, dizendo que ele, chegando no bar do Picolé, onde teria ido apanhar os seus pertences, ou seja, os pertences deixados lá, se tiver ficado alguma coisa dele, foi lá no banco do Daniel, lá em cima, na telha, lá do lado de cima da telha, ou, na melhor das hipóteses, como quer essa testemunha Humberto, pelo menos 50 metros do mar. E ele adentrou lá. É como se nós tivéssemos perdido a bolsa, e eu insisto nisso, na Praça das Flores, se tivesse ido procurar lá no Camará, ou lá na Badada. É uma coisa absurda. E o cidadão chega naquele bar, é a testemunha Rangel que diz, ele chegou no bar, meia hora depois, ele chega o tal do Valdir, que é o primo dele, provoca o Fernando, nesse momento ele vai desferir a facada. Qual é a oportunidade que tinha de se defender? Dizesse que não foi surpresa, aí ele me traz a jurisprudência, me traz a decisão. Olha, porque lá na Morada Nova o sujeito se fantasiou de onça, outro fantasiou não sei o quê, botou uma brazuca dentro de não sei o quê, e foi lá e matou outro. Aqui não é surpresa, mas aqui não, porque o cidadão tinha brigado com o outro, e ele era obrigado, na visão torpe da defesa, ele era obrigado a andar em estado de alerta permanentemente escondido, temendo a qualquer momento morrer. Por que isso? Se ele próprio tinha assegurado aos seus amigos, aos seus colegas, que não acreditava nos boatos que poderia vir a ser assassinado pelo seu desafeto em decorrência daquela briga anterior do bar do Daniel, afasta completamente essa história aqui trazida por ele. Eu vou insistir para ilustrar. Como é que disse o doutor? Já que se agora está na moda discutir as questões do livro, trazer as teses do livro, as hipóteses elencadas no livro, a hipótese dele está aqui. Entretanto, segura as emoções dele. Entretanto, e aqui sempre está escrito, entretanto, se o agente, premeditando e preparando seus passos, provoca uma discussão e saca da arma que portava com a finalidade de atirar na vítima, a qualificadora está completa, está presente a qualificadora da dificuldade. Dito isso, pergunta à doutora, naquela circunstância, poderia o réu se defender? O júri vai exigir que o réu estivesse aguardando ser agredido, que saísse correndo, como aquela figura dos ratos que abandonam o navio, sai escondendo debaixo do sofá diante de qualquer circunstância da presença dele. É assim que se espera a ação dele para poder legitimar a sua ação, só seria legitimada se ele saísse dali correndo, ante a presença dele. E mais, definitivamente, o até acho que o doutor agora mais calmo, refletindo melhor sobre essa história dele, ele vai acabar com essa história do sinal. Não vai ter mais essa história. Eu acredito que não mais. Se eu não tiver desaprendido, nossa, Alex. Doutor, seja mais relevante. Seja mais relevante. Não é legal, tem que mostrar, né? Você deu um show de relevância. Doutor, mas eu não vim aqui para dar um. O que diz o Rangel? É verdade que o réu matou a pessoa da vida. Que o depoente estava trabalhando e despachando o carro. Quer dizer, testemunho presencial. Que sabe
que o Vilico, que é o José Valdir, chegou a empurrar a vítima para cima do Fernando, mas que ele não sabe, o mesmo saiu furado nesse momento. Porque quando aconteceu o fato, que é verdade que o Fernando da Silva tinha jurado de morte à vítima, que o depoente ouviu falar muito sobre isso, que sabe que uma semana antes, vítima e acusado tinha discutido que era que esse motivo foi encerrou a mortaria. Que ouviu falar que o réu teria dito que ele não ia deixar por menos, que a vítima não estava armada. Porque qualquer pessoa tinha condição de ver que a vítima não estava armada. De novo, com essas expressões de quem estava no bar, você afasta de uma vez por todas essa história de que ele supunha que a vítima estava armada, e que embora ele não tenha armado, ele estava tão perturbado com isso, que acabou que ele estava armado e saiu uma lição dele. Na hora, pode pegar. Tranquilo, eu estou dando bem cuidado para trás. Só espera Na hora. a acusação, com as venhas, com a desculpa, pelo promotor ter aceito as provocações da defesa. É natural, se você se depara com os autos deles, em que a prova é inteira desfavorável, que o senhor não está acostumado ao debate livre, a conduzir um debate maior, se você chega a essas provocações, e a gente, que também é humano, acaba cedendo, se deixando levar por elas e acaba, por assim dizer, aceitando as provocações, que não é próprio do individualismo. De qualquer forma, eu peço a Vossa Excelência, eu insisto com Vossa Excelência, que a única forma de se fazer justiça nesse processo, a família que espera 12 anos de ser feita justiça, é a condenação dos moldes culpados. Aí sim, diferentemente dessas ideias, dessas hipóteses, dessas situações do doutor que querem tratar este conflitado como se fosse um pistoleiro, não é assim que funciona. Porque se Vossa Excelência perceber, a pena começa de 12 a 30 anos. Ou seja, é um espaço largo demais para que a doutora aplique a pena correspondente à infração dele, por ele praticado, levando em conta exatamente a personalidade dele e as circunstâncias judiciais que utilizaram. Exatamente por isso, de 12 a 30. Se fosse um pistoleiro, se tivesse exacerbado, se tivesse dado 32 tiros de pistola, tivesse descarregado uma arma, a pena dele seria aumentada de acordo com a ação dele. É para isso que existe essa margem de 12 a 30 anos. Nós não vamos nos deixar seduzir pela eloquência da defesa, pelo argumento da defesa de que o tratamento seria equiparado, seria análogo ao tratamento reivindicado ao pistoleiro, ao camarada que matou o aluguel, ou ao chefe de quadrilha, ou ao traficante, ou que assassina esse tipo. Insisto, Vossa Excelência, espero serenamente. De novo apresentando, porque aceita as provocações do doutor, que não é próprio nem de mim, nem o auditor Farias permite isso, não é isso aceitado, e que seja feito. Benival, Regina, Sr. Alberto, Clésio, Joaquim, Zé Joilton, anotei o nome de Vossa Excelência todos, doutora Mônica Lima, presidente deste tribunal. Eu queria, poucas vezes, em aproximadamente 30 anos de carreira, ainda não ceniu um desejo do Ministério Público, mas poucas vezes, tenho o testemunho de Deus como testemunha, que é a única pessoa, se é quem eu posso invocar. É muito ruim quando as pessoas não conhecem a reputação nem a conduta do profissional. Nem o Ministério Público conhecia, mas mesmo assim, todas as taxações pejorativas, que em alguns momentos eu não sabia mais quem está no banco dos réus, se o Fernando ou a defesa. Eu estranhei alguns comportamentos aqui colocados, mas a vida é um acúmulo de experiências. É o primeiro júri que faço maquiagem e vou juntá-lo comigo nas minhas reminiscências jurídicas, o que eu estou assistindo hoje. O que se faz para sair vitorioso numa tese? Não tenho mais essas ansiedades, pode me acreditar. Já tenho um bom passado na tribuna do júri, nas defesas cíveis, e nada mais justifica
eu estar tentando me engalanar, crescer aqui no Aquiraz. Até porque talvez Deus queira que eu volte aqui ainda para fazer algum júri, então alguma defesa, e rever essa terra maravilhosa, que eu tenho um amigo aqui, daqui a pouco eu vou para a casa dele. Mas hoje não me impressiona mais a vitória e a derrota, porque eu não considero assim. Eu acho que nós temos que ter sensibilidade para a boa aplicação da justiça. Eu acho que o Ministério Público, mais do que ninguém, não devia se arvorar como dono da verdade. Sabe por que é que eu cito doutrinas, leio jurisprudências? Porque a defesa sempre é colocada na situação de ter que provar tudo, até o que fala, o que diz, o que pensa. O Ministério Público não. Está na sua tribuna impoluta, hoje até acreditando que está superior a tudo, e até na verdade. Mas houve um disparate aqui hoje, que essa eu vou levar comigo, vou levar comigo. Pode me acreditar. Talvez não tenha nenhuma serventia, mas me serve para dar exemplo em outras comarcas. Quando eu cito exemplos, é porque é interessante você verificar os fatos. O Vilico, nada neste processo, nada. Pode ser que eu não conheço, mas o Ministério Público, que é onisciente, onipotente, pode ser que saiba. Sabe qual foi a grosseria que se fizeram aqui hoje? Que o Ministério Público fez aqui hoje? O Vilico, os autos noticiam que ele saiu levando no mato, deu fuga ao acusado. Pronto. Tirou o acusado da contenda. Pronto. Não estava armado, não brigou com ninguém, não fez nada a ninguém. Aí o Ministério Público ousou, na ânsia de acusar por acusar. Acusar por acusar. Talvez, eu não sei por quantas vezes já fez júri aqui no Aquiraz. Talvez queira sair daqui a pouco, nas pracinhas, nas rodas de amigos, se vangloriando do feito de ter até ludibriado a inteligência de Vossa Excelência. Não, Excelência, não. Já falou demais da moral nova, e eu não falei da sociedade. Eu não sei se quer, eu amo o Ceará como todo esse nosso Brasil. Mas Vossa Excelência, a terra de doutrina do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Vossa Excelência, achacoalhou como se existisse senador, General Sampaio. Será que existe doutrina do Tribunal de General Sampaio? Não existe. Nós temos que nos socorrer, é dos nossos tribunais pátrios. Nós temos que nos socorrer com os tribunais do Ceará, os tribunais do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio, Brasil afora. Mas o Ministério Público hoje maculou o direito a todo instante. E mais ao Filipe. Partindo do meio do Ministério Público, arrepia a defesa. Ele dizer, primeiro disse que era vocacionado ao crime. Doutor, a humildade talvez seja uma das maiores virtudes. Não ficava feio para Vossa Excelência. Me permita dizer, não ficava feio dizer, não, ele matou assim assado, mesmo sendo uma pessoa que não tem nenhuma reputação contra ele, tem bons antecedentes, não custa nada reconhecer fatos. É um vocacionado para o crime, é um criminoso muito mais. Já matou muitos. É um vocacionado. Aí chegou aqui e disse para vocês ouvir. Mas vocação são coisas que não tem nada a Não, ver, você sabe, só na criança. Aqui de criança e não sei, não tem ninguém. Nós somos os adultos. Agora eu digo, Vossa Excelência está exaltando necessariamente com as suas palavras. Olha, as pessoas pagam pelo que falam. E vai ficar marcado para mim o que disse Vossa Excelência. Filipe estava junto com ele, mas nada nos autos diz que ele fez nenhuma violência. Depois foi morto. Ele, Vilico, foi morto ao Ministério Público, que era marginal. Os pais de família do Brasil que morrem todo dia são marginais. Eu estou na concepção de Vossa Excelência. Porque o Vilico morreu. Aí levam para jurado suposições. Senhor do júri,
Creiam-me que eu não tenho vanglória nenhuma. Eu tenho responsabilidade de defender minha tese. Não venho aqui com presunções, não venho fazer ilações, nem gerar probabilidades. O Ministério Público diz: não, ele morreu de uma briga, é porque ele tinha propensão ao crime. Ele, para denegrir o Filipe, que prestou depoimentos, alguma coisa favorável a ele, já virou marginal. Aí eu digo: se acontecesse, não sei se corre nessa vara, se um dia for preso as pessoas que mataram o Filipe, Vossa Excelência, como promotor, tem a obrigação de pedir absolvição. Porque você está dizendo aqui para a sociedade do Aquiraz que o Filipe é propenso ao quê? Por isso que foi morto. Mataram o Filipe, mas na saga do Ministério Público, na ânsia de acusar, simplesmente colocou o Filipe, que morreu, que vítima, no rol de um famigerado porque morreu. Eu jamais ouvi isso da minha vida. Feriu meus ouvidos, mas eu vou suportar. É verdade, verdade. Nós vamos ter muitas passagens jurídicas e eu irei comentar. Um promotor de justiça considerou presunção de violência porque foi morto. Senhor Júlio, o Ministério Público também passou todo o tempo tentando demonstrar que aquelas qualificadoras existiam da futilidade e da dissimulação. Não é bem da maneira que ele falou, não. A lei hoje nos proíbe de fazer menção à pronúncia. O julgamento do tribunal do júri é um processo diferenciado demais. Ele é considerado um processo bifásico, duas fases. Qual é a primeira fase? Há um inquérito, que não é processo ainda, que o delegado arrecada provas, informações, coloca em um caderno e manda ao Ministério. Manda para o juiz e o juiz manda para o Ministério. O Ministério Público faz a denúncia, que é a primeira peça do processo. Primeira peça da denúncia. Aqui começa o processo. O promotor do processo é o Ministério Público. Ouvem-se todas as testemunhas, toda a prova é produzida. Aí termina a primeira frase, na hora que a juíza profere a sentença. É uma sentença